todo mundo gosta bastante, assim, da pecuária, né? Então, quem tá aqui são pessoas que já têm esse viés, digamos assim, favorável ao nosso trabalho, da pecuária, no teu caso também, de outros, utilização de fibras que vem da pecuária, que às vezes as pessoas não conectam, né? Pensam só na carne. Então, acho que é legal, assim, a gente contar isso, tu contar essa história, porque assim a gente chega a mais pessoas, conta um pouquinho mais da história do Pampa através das tuas joias, do teu trabalho. Então, obrigada primeiro. Ai, eu que agradeço, Lívia, por esse espaço e por me fazer esse convite entre tantas marcas legais assim que tu trouxe para poder apresentar para as pessoas. Eu achei muito bacana esse movimento que tu tá fazendo. Me sinto muito honrada de estar Ah, que entre essas legal. marcas legais, assim, parece que tu pincelou, sabe, uma galera e foi muito legal, assim. Ah, que bom. Quando tu me perguntou da pecuária, tu falou da pecuária, eu pensei, meu Deus, mas eu trabalho com pecuária, nem fui para a internet procurar, né? Porque realmente, quando tu fala da pecuária, parece que a gente está falando só do corte, né? Da carne mesmo, do consumo e, na Isso, realidade, dos animais do campo e do que envolve todos esses rebanhos, né? Que estão ali. E exato. é interessante me descobrir envolvida nisso, assim, de alguma forma, né? A gente Claro. acaba virando um setor do campo que a gente nem sabe, assim, muitas vezes, que está totalmente vinculado, né? E até quem está Totalmente. consumindo também, às vezes não tem essa noção do quanto está vinculado o campo na história daquele objeto que está adquirindo, daquela peça, né? Exato, exato. É, eu Acho que acho por que é isso eu bem faço muita isso. questão de trazer, assim, essa história do Pampa junto, tá, Fábio? Não, é exatamente isso. Quando a gente fala nas fibras, as pessoas, né, que nem tu disse, pensam na pecuária de corte, na de leite também, mas daí às vezes não ligam à lã, não ligam mesmo ao couro, acabam não Sim. pensando nos subprodutos da cadeia da carne. Então é muito legal, assim. Então, se tu quiser te apresentar, o pessoal já estava comentando aqui, ó. A Pri tem uma história maravilhosa, o pessoal já estava. Eu acho que muitas pessoas ficaram curiosas mesmo com a tua história, Pri. Pode falar um pouquinho da tua formação, a tua história com a pecuária. Onde Tá. surgiu, assim, como começou? Eu sou gestora ambiental, eu tenho família em Tapes, né? Tinha família, assim, desde pequena a gente vinha pra cá, tinha chácara e tudo mais. Mas era uma coisa assim mais de final de semana, né? E aí acabei fazendo vestibular e passando para gestão ambiental na UERGS daqui de Tapes, que é a universidade estadual daqui. Aham. E aí comecei a estudar aqui, acabei conhecendo meu marido, e aí a gente ficou e tal, se conheceu, acabamos indo morar lá fora, lá na fazenda, né? A gente fala lá fora, não é lá fora. Sim. E lá que eu acabei revivendo muitas coisas que eu vivi na infância, né? E tendo um contato muito maior, assim, de fato, com o campo, sabe? E conhecendo, assim, essa cultura mais, de uma maneira muito mais profunda, assim. Antes eu achava até estranho, assim, ver ele de bombacha, sabe? Era uma coisa, eu era muito urbana, Olha saí de só, Porto Alegre, né? olha só. Do meio do Bom Aham. Fim, assim, e aí conviver com isso foi uma construção, assim, sabe? Então acho que eu sempre tive um olhar muito exterior daquela cultura que hoje eu vivencio e tô mergulhada nisso, assim, né? Sim, E é tão engraçado que mesmo estando numa área urbana, quem tá numa área urbana é mergulhado nessa cultura sem perceber, sabe? Tanto no mate que tá tomando, quanto no churrasco, ou quanto nos alimentos que tá ali consumindo, sabe? É muito, muito impressionante. Mas enfim, sim. aí como a gente morou muitos anos lá na fazenda, eu observava muito assim o que era essa cultura, assim, eles tinham criação de cavalo, de ovelha, de gado, Uhum. e dentro de cada cultura tem um processo, assim, um ciclo, né? Que nem o campo tem um ciclo nas lavouras, o gado ou os cavalos e as ovelhas têm um ciclo também. Na época, quando eu estava lá, eu vivenciei muito essa coisa, comecei pelas ovelhas, assim, eu via que a lã era muito desvalorizada, ela acabava sendo, por ser tão desvalorizada, ela era enterrada, então eu iniciei, Imagina. tipo, indo para Porto Alegre fazer curso na Casa do Artesão,
e buscando cursos para poder tentar beneficiar aquele produto e trazer valor. Sim. Aí abandonei a lã, porque aí eu precisava terminar a faculdade e tudo mais, e sempre seguindo, assim, sempre observando. E observando também a criação dos cavalos. Na época era a criação de cavalo para poder, cavalo crioulo, para exposição, para ir para a Expo Inter, né, na parte da morfologia. Aí eu via todo aquele processo, assim. Tem, assim como as ovelhas, o cavalo crioulo, ele tem um ciclo onde ele precisa ser tosado. É uma relação que se construiu assim ao longo de muitos anos, é um processo do bioma, porque o cavalo crioulo ele é nativo daqui, né? É uma Sim. raça, assim como a ovelha crioula, o gado, o cimarrão, tudo mais, né? Uhum. E então ele é uma relação entre espécies, assim, que é a planta, que por uma estratégia de sobrevivência, ela solta uma semente que gruda nos animais, tanto na lã da ovelha, quanto na crina do cavalo, ou nos mamíferos ali. E de tempo em tempo aquilo ali precisa ser retirado, precisa ser tosado. O cavalo crioulo especificamente. Então, porque tem outros cavalos em outras regiões que não é no Pampa, que não tem esse tipo de vegetação no restante Aham. do país, que não precisa fazer a tosquia. Ah, Mas no cavalo crioulo, sim. Antes eu achava que era por uma questão estética, eu sabe? também Mas achava. observando Olha só. o ciclo, tu vê que é uma relação entre espécies. Que fala também de todo um território, que é do território e da cultura do gaúcho, sabe? Ai, tá vendo? Deixa eu respirar. Daí, Bem tranquilo. observando, eles Tá fazem essa ótimo. tosquia junto com as ovelhas, né, Aham. na época da primavera, e colocam toda essa crina fora, assim, qualquer fazenda que tu vá que tenha criação de cavalo, tu vê Uhum. todos os cavalos tosados numa determinada época do ano, que é geralmente na primavera. Sim. E aí eu observando aquilo e achava incrível aquele fio. Enfim, aí tive todo o meu processo da gravidez, aí tive um processo de depressão, depois daí tinha terminado já a minha faculdade, aí me questionando, assim, tipo, como mulher do campo, né, o que que eu vou fazer aqui, vou só... O que que tem, qual é o espaço da mulher dentro do campo, sabe? Isso é muito, muito delicado, muito complexo, né, até hoje. Sim. E como gestora ambiental, assim, eu sempre tive um olhar muito para o resíduo, sabe? O que, que é um resíduo, mas é uma coisa assim que depois eu fui observando que foi assim, sabe? Não era Claro. proposital. E aí eu fiz uma especialização em arte terapia, que é tu ter essa. Tu contata com a força de um determinado material. E aí tu desenvolve uma terapia em cima da reação que tu tem com aqueles materiais. Então, sobre essa visão, sabe, de ter a consciência de que os materiais têm uma força, que ele te causa uma reação. O que eu gosto, tipo, tem gente que gosta de tinta, tem gente que gosta de argila, tem gente que gosta Uhum. de arame, de madeira, de escultura. Cada um tem um sentimento que toca, que mexe, né? Então, com esse olhar, assim, eu comecei a pesquisar tudo que eu podia sobre a crina de cavalo. Aí eu descobri tem uma cultura indígena, os nativos americanos têm muito disso, assim, de pegar a crina do seu cavalo, ou pegar a pena da águia, ou pegar algo de algum animal Uhum. que traz aquela força. Os indígenas também, aqui do Brasil, também têm isso. Mas lá nos Estados Unidos, eles fazem essa. Eu via muito. Não é uma joia em si, mas eu via cordões e coisa Tipo mais, um tudo mais amuleto, precisa. né? Tipo um Fica. amuleto. Uhum. Isso aí. Sim. Então eu vou pegar essa força para mim, eu quero isso para mim, né? E aí eu Aham. queria também multiplicar isso. Como que eu vou fazer isso para todo mundo, sabe? Eu preciso espalhar isso para outras mulheres. Inicialmente era uma marca voltada só para o público feminino, tem, Ah, né? E sim. aí agora ela ampliou para público masculino e tudo mais, em função da procura e de ampliar também o meu processo, a minha vivência, Sim. a minha história também, sabe? Sim. E quando foi Acho isso, que é isso. Pri? E quando foi que tu começou?
A Crina, eu criei a loja, foi em 2018, mas o processo todo eu fiquei 6 anos pesquisando e 6 anos eu fiquei pesquisando assim como trabalhar com esse material, que foi de ver qual era a melhor forma de limpar, qual era a melhor forma de tosar, como é que era antes, quando a gente tosava, era um processo, colocava tudo no brete, fazia não sei o que, era tudo mais dentro de um processo sem pensar, assim, sabe? Era Sim, sim. no automático, vamos lá para fazer. Hoje tem todo um processo onde a gente chega no cavalo, e aí tu vê qual é o cavalo que vai se aproximar primeiro, para depois tu ir chegando, sabe? Tem toda uma sabedoria que eles mesmos trazem, o seu Rony, o Paulo, meu marido, todos eles que trabalham ali, que lidam com os cavalos, eles vão mostrando, assim, sabe? É Sim, sempre um processo de aprendizagem e é sempre uma construção que vai sendo feita de safra em safra, sabe? sim, sim. E quanto tempo? Bom, tu disse que é toda primavera, né? E é que nem a lã, que é assim, durante toda a vida do animal é feito isso. Toda primavera é feito Toda a. primavera. É que se tu não retira, como é essa relação entre espécie, né? Uhum. Fica pegando os espinhos do campo e aquilo começa a Macho. enrolar. Ah, Tem outra característica também, que aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, tem muito vento, né, em determinadas épocas do ano. Primavera, principalmente, também é uma questão do campo e da estratégia, porque as plantas precisam da movimentação do vento para poder fazer a troca, a polinização. polinizar. Além de todos os animais, né, que fazem essa polinização, o vento também contribui para isso. Sim, Então, dentro desse ambiente, sabe, todos esses fatores criam essa situação da crina enrolar e precisar ser tosada. Tem até muitas lendas, assim, eu me criei com isso, assim, que diziam que as bruxas faziam nó, enrolava a crina do cavalo, que era o saci, ou que era... Tinha várias coisas, assim, e aí hoje a aham. gente sabe o que é, é o vento, é o espinho, tem os morcegos também, que interagem, que se Sério? grudam, Olha tem... só, não sabia disso. Que coisa. Tu sabe quando tu falou, eu fiquei imaginando a crina só daqui, mas é a crina do rabo também? A cola, eles A chamam, cola né, a cauda. ou só a crina que vocês usam? Eles têm assim, quando tu vai colocar na época da reprodução, Hum, lá na nossa casa, né, no caso, a gente, é tudo no campo, assim, né, sim. então, todo esse processo. Então, por uma questão de cuidado com a peça do macho, sabe, como Uhum. é uma fibra muito grossa, eles tiram a lateral para poder facilitar todo o processo de reprodução. Porque como ela é Ah, muito grossa, ela pode enrolar na peça do animal, do macho, e pode danificar. Isso sim, acontece. Então, eles sim. retiram, é só um excesso. Porque Uhum. o animal precisa tanto de uma parte, tem aquela, tu retira, tu não pode retirar a franja, A e nenhuma franjinha. parte, e nenhuma parte atrás também, que eles chamam de pega-mão, que é onde tu sobe no cavalo. Uhum. E também, se tem uma linha, assim, uma vez eu mostrei, tem um comprimento da cauda que tu tem que tirar somente até o garrão, porque é onde a cauda encontra a metade do corpo. Que pode E aí depois se a outra, balançar. porque aquela metade do corpo é até onde a cauda consegue tirar as moscas ou mosquito. Uhum. E aí a franja e aquele pega-mão e tudo mais, ele auxilia, ele consegue chegar com a cabeça na outra metade. Então ele tem essa ferramenta dos cabelos para conseguir Aham. tirar mosca, mosquito e tudo mais. Então essas partes Sim. não se retira. Mas eu retiro sim, eu aproveito parte da cola, até tem peças que eu não consigo fazer, se não for da cauda, pela Uhum. resistência, pela E grossura do por fio. ser. Tem umas bem compridas. É, eu ia te Isso aí, perguntar isso. Dependendo da peça, eu imaginei que não fosse sim. daqui de cima, da Chaveira crina. tem que fazer da cauda, pela grossura, porque é uma peça muito manuseada. Uhum. O brinco, pela leveza e por ser mais sedoso o fio. Eu utilizo da Uhum. crina bem novinha, bem de cima. Aham. O que mais? Ah, eu vou Ah, mostrar a minha aqui. Ah, então, tá. Pode falar, pode falar. a cauda do macho ela é muito mais grossa do que a da fêmea,
porque o macho urina para frente e a fêmea não. Então, toda aquela ureia, todo aquilo vai afinando. Então, tudo isso tem uma diferença que Olha ao só. longo desses 6 anos e desses 5 anos de empresa eu fui observando, assim. Tu vai vendo o Sim, material, como é que ele vai lidando, né? claro. Imagino. Ó, para quem não viu os stories, porque eu já mostrei, né, Pri? Ah, eu não me aguentei. Quando chegou a tua caixa aqui, fiquei assim, ó, muito feliz. Vou mostrar aqui pro pessoal, quem não viu, o que a Pri disse do chaveiro, ó. Ela me mandou de presente um chaveiro. Olhem que lindo. É um trançado aqui, com a crina bem clarinha. Não, é muito macio mesmo. Parece É. assim, nossa, muito, bem macio mesmo, muito lindo. E tem outro também, deixa eu mostrar aqui, que esse aqui, nossa, várias mensagens me perguntando: Meu Deus, que lindo, me manda! Todo mundo querendo saber. Essa pulseira Da aqui, ó, formatura. com a Sim, ferradurinha, que também é uma trancinha, é um trançado aqui, e tem essa ferradurinha bem delicada, dourada, com sim. toda ela, nossa, um acabamento assim muito lindo, douradinho, ó. Eu até coloquei junto uma outra pulseirinha minha, para essa aqui é infantil, porque é bem, o meu pulso é meio fino, né? Eu Sim, botei junto, combina muito ela com, sim. com essa minha pulseira. Tu Muito falou das lindo. tranças, né? Sim. Ai, muito obrigada. É surpreendente isso das tranças, né? No fim, tu tinha me perguntado desse negócio antes daquelas perguntas que tu me fez. E as tranças surgiram, nesse meio tempo que eu estava lá fora, de descobrir várias coisas, a gente fez um curso do Senar, que é o do guasqueiro, que o guasqueiro é tu fazer tranças, é um ofício que tem uma sabedoria muito antiga, que eu acho que não vai se perder nos tempos, em função de ter esses cursos, né, feito pelo Senar e outras pessoas estarem trabalhando com isso, como a Fernanda e o Rodrigo, né, que lá de Gramado, que fizeram um livro sobre isso. Que legal. Ele é um ofício de trançar couro cru. Ele Uhum. faz, dentro da construção da identidade do gaúcho, ele precisou criar formas de viver aqui no campo com o material que ele tinha, que é excedente, assim, abundante, que era o couro. Ele não tinha tanto acesso a metal e tudo mais, pela logística toda do país, enfim. E aí ele aprendeu a fazer várias ferramentas com couro cru, como o laço para poder laçar o boi. Aí se tu tem que pegar algum animal no campo para poder fazer algum processo de cura, ou se tu tá sozinho lá, tu utiliza esse laço, que é uma tira de não sei quantos metros de couro cru trançado, sabe? São 8 mechas, que é Uhum. essa trança que tu tem. Tem as bolhadeiras antigas, tem as maneias, tem várias ferramentas que eles foram construindo. E cada uma é feita com um tipo de trança. O buçal, né, as rédeas, Uhum. tudo isso é feito com tira de couro cru à mão pelas pessoas, sabe? Sim. Acho que hoje em dia até tem máquinas que fazem os laços de couro, né? Mas aí a Aham. gente fez esse curso, eu aprendi a técnica de guasqueria, que é fazer essas tranças, e eu apliquei nas crinas. Então, toda trança que eu faço vem dessa Dessa, história, sabe? que lindo. Desse ofício, assim, de guasqueiro. Uhum. Então, sempre tem uma ligação. Alguma é de rede, alguma é de buçal, outra tem não sei o que, outras nem usam mais, que é Que a das linda. bolhadeiras. Né? Uhum. É diferente, né? Essa aqui, ela fica toda assim, digamos. Qual que é Ela essa é da quadrada. pulseira? É quadrada, é linda? Não é uma trança normal que tu pensa assim no cabelo trançado. Não, ela é toda arredondada, né? Assim, quadradinha. Porque Muito linda. é duas mechas em cada lado, são 4 lados, Ah, em cada lado. sim, É uma sim. trança muito antiga, de um laço muito antigo que meu marido tinha, e eu fui olhar e ele me deu toda uma explicação do que era aquele laço. Ele era, antigamente, tu não tinha assim, a tecnologia que tu tinha era aquilo ali. Uhum. Então, ele era um laço muito pesado, tinha que ser muito forte, muito pesado, porque ele tinha que rebolhar no vento e cair, ele tinha que ter uma precisão de cair aonde tu estava largando o laço, assim, né? Sim. E hoje eles botam fio de chumbo e tudo mais por dentro. Antigamente não, era só o couro cru. Então Olha tinha esse só. laço feito com 8 tiras de couro cru, que era para pesar e não rebolhar no vento.
Bah, que lindo, muito interessante. Passou uma pergunta aqui, Pri, vamos ver se a gente sabe. Eu não sei responder, né? Vamos ver. O Luiz Felipe perguntou. Ela falou sobre o comprimento da cola do cavalo, que deve ter um mínimo. Porém, queria perguntar se ela já viu as colas dos cavalos argentinos, pois lá eles usam bem curta. Eles cortam tudo, né? Bem curtinho. É um processo de tosa deles, eles tosam. Eu não sei explicar por que que eles fazem essa tosa tão curta. Isso já me chamou a atenção, mas na correria, sabe, quando anota naquela lista de pesquisa e acaba esquecendo de voltar lá, eu me passei. Mas aqui eles utilizam isso, assim, é uma regra de campo, assim, sabe? Deles mesmo, assim, de cuidado com o cavalo, Eu sabe? ia Que eles dizer, mantêm. quando tu falou do comprimento, eu fiquei imaginando, claro, né, para ele se balançar, para ele tirar ali mosca e coisa, os bichos que estão. Imaginei É, isso. é. Uhum. E também Tem. não pode ficar muito comprido, senão eles pisam e tudo mais, né? Exato, É. exatamente. Com certeza. A Pri não, a Patrícia comentou aqui que ela é de Praia Grande e enviou o rabo do cavalo dela para fazer algumas joias e É. ficaram lindíssimas. E A teve também Patrícia, mais pessoas que é. falaram Sim, quando tem eu mostrei. muitas pessoas que mandam, né? E até é muito legal ver esse retorno, vi até através de ti alguns, E né? Foi isso. muito frio, assim. Cada pessoa pode mandar, assim, a mecha. Eu peço que, eu oriento que a pessoa entre em contato comigo antes, porque a gente tem que ver o tamanho, o comprimento e o volume, né? Uhum. Para aquela peça, enfim. E aí, sim, cada proprietário manda, né, pelo correio, a gente combina e tudo mais. Mas o mais legal, assim, é que cada um tem uma história. E cada um tem uma história muito emocionante, sabe? Que cada vez que tu faz, pensa assim, meu Deus, que história linda, sabe? Cada um, assim, Sim, conta com uma relação de pureza, sabe? De verdade com aquele cavalo, sabe? É fantástico, assim, o cavalo, ele é tão sensível, ele enxerga tanta coisa que a gente não enxerga dentro da gente, sabe? Que ele te move, assim, a ter uma relação diferente, assim, com as pessoas e com ele, assim, sabe? sim. É fantástico, assim, muito tocante ver o que ele faz em cada família, sabe? Em cada pessoa. E aí, É muito. Com a certeza. Patrícia tem uma história muito linda, que ela teve esse cavalo, acho que foi na infância, na adolescência dela, depois ele morreu e ela guardou esse rabo por muitos anos. Olha só. Ela tentou fazer diversas coisas, não deu certo, e no fim ela me mandou e a gente construiu várias peças, assim, foi muito fantástico, assim, muito fantástico. Ai, que lindo. A Thali tá aqui, agora eu vi aqui que ela comentou. Oi, Thali. Ela disse que tem que fazer outro curso de comportamento. Sim, a Taline é uma amigona aqui de Tapes, né? E ela que transita em Tapes e várias cidades. E ela fez um curso, a gente deu convidou, né, a Paola para poder fazer um curso de comportamento da relação do cavalo com o ser humano e Olha só. tipo um curso de doma, assim, sabe? De Aham. uma doma diferente, assim, de tu te aproximar do animal sem de tu domar ele sem essa doma violenta, sabe? Assim, como uma aproximação natural. E aí Uhum. ela fez esse curso, assim, foi muito legal. Né? Outra pessoa que a gente fez o curso que eu queria muito trazer para a Fazenda, que não deu, em função de diversas coisas, de tempo, enfim, é o Sandro Foucault, que também faz esse trabalho de acompanhamento, de aproximação, de cuidado, tem uma relação legal e tal com os cavalos. Assim. Com os animais. Ai, que lindo. Nossa, a Thali é muito Vai querida. Eu pegar. conheci ela pessoalmente na Expo Inter. Ai, É, sim. Uhum. a gente não conseguiu se encontrar, né? Mas esse ano vamos ver se a gente vai se encontrar. Se tu fores. Pode falar. Não, eu estava pensando, tem mais a Expo Inter, né? É. Esse ano vai ter, né? Porque eu tava até bem preocupada, assim, com essa questão da enchente, quando tudo que aconteceu, nossa, todo mundo ficou super abalado, né? Foi bem complexo, assim, né? É, Pegou muito parque, assim, a é, loja, que eu tenho uma é. parceria, que é a loja do Cavalo Crioulo, a gente tem uma parceria há 5 Ah, anos, eles são ah, fantásticos, eu me sinto muito honrada de estar lá, assim,
porque eles são uma loja muito séria, que tem produtos de qualidade, é a loja oficial do cavalo crioulo, Uhum. sabe? E eles têm produtos muito, muito bons, assim. E aí eu tá lá no meio é muito legal, sabe? Ah, que Enfim, lindo. e essa loja, ela ficou alagada também, agora eles estão Nossa, retomando tudo, né? Todo o parque ficou, né? Mas eles sim. estão tudo correndo contra o tempo para poder tocar para frente e seguir. A princípio está tudo confirmado, né? Pois é, e o cavalo crioulo tem muita Sim, coisa antes, né? Que sim. acontece, assim, digamos, antes de abrirem os portões, já tá acontecendo. O ano todo acontece, né? Esse ano, acho que em função dessas situações, eles estão fazendo em outros É, lugares, mas começa bem, bem mais cedo. sim, começa bem mais cedo. E além da loja, Pri, eu ia te perguntar isso mais pro final, mas o pessoal já vai ficar curioso depois para onde encontra tuas peças. Tu envia, além da loja, então, a exposição que tu participa na Expo Inter, tem algum outro lugar físico que tu expõe? Ah, Ou... sim, tem. Tem a minha loja física, que por uma questão de logística, assim, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e mais da nova maternidade, né? Tem um bebê agora. Eu atendo com horário marcado, né? Então eu fico muito feliz quando as pessoas compreendem isso. E pode lá me chamar e só para tomar um mate, não precisa ir para comprar as peças especificamente. É muito legal as pessoas conhecerem a história, sabe? Ter Sim, contato com o tocar, né? Eu material. imagino assim. Nossa, muito legal. É. E tem a loja física, que pode adquirir comigo ali, a gente marca horário. Tem a Uhum. loja do Cavalo Crioulo. E tem agora em Gramado, isso eu nem divulguei ainda, né? Ah, Que que é legal. eu tô deixando as peças, fiz a parceria com o Fernando e com a Fernanda e com o Rodrigo, lá na materia do Capitão Rodrigo, lá no Largo da Borges. Eles Ah, têm um quiosquezão, assim, lá no meio. E fiquei tri feliz, assim, porque eles sabem tudo sobre trança, sabe? Então, ah, eles que sabem tudo de legal. onde vem o material, Sim, assim. sim. O livro que eles fizeram conta toda a história da identidade do gaúcho. E eles têm bolhadeira feita de crina. Eles fizeram uma exposição lá acho que foi na Assembleia, no Teatro São Pedro. No Teatro São Pedro. E eles mostram, assim, tudo, todos os estribos, como é que eram antigamente, como que foi construído, desde aquele que era só para botar os dedinhos, todas as cordas, tudo eles fizeram. Então, eles sabem Que contar muito do legal. material, como é que é, sabe? Das tranças, daquele processo. E a Fernanda é uma pessoa fantástica, assim, que adora a história, sabe? Então, ela é bem, bem legal, assim. Sim, imagino. Então, tem lá em Tu vai, Gramado também. eles vão passar adiante, não é assim, tu não precisa estar lá. Tu passa aquela É, história e eles passam junto. Ai, que tem lá. legal. Coisa boa. E tem a loja online, que aí ali faz contato, né? Qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp ou ali no Instagram também. Eu mando pelo Sim. correio pro Brasil todo, então é bem tranquilo, assim. Sim. Se ficar com Ai, dúvida, as pessoas também tá dúvida de tamanho, né? Então me eu chama ali ia no WhatsApp. dizer, eu ia te perguntar isso, sabe por quê? Eu até ia mostrar aqui, ó, que tu me mandou, eu achei a coisa mais linda, né? Tu mandou um postal muito lindo, assim, com uma mensagem muito linda. E toda. Aqui veio o chaveirinho, que eu achei lindo também, com o coquinho. Tu fala do coquinho do butiá, como é legal esse teu. Que tu agregou o coquinho também. Mais um Mais um material aqui do vestido. Pampa. É, eu achei lindo. E a caixinha também, a forma que tu coloca ali com um pouquinho de. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Além dos cuidados com a peça também, Sim. que tem que ter. Tem um pouquinho de lã. Deixa eu tirar aqui. A É o berço, lãzinha, o o berço da bercinho. joia. Ai, é muito lindo, né? Ela vem protegidinha. E tu faz também algumas joias com lã misturado, né, Pri? Sim, sim. Como teve essa história da lã e tal, e que tinha ficado abandonada lá no meio do caminho, eu resgatei porque eu vi que dentro desse processo das joias, na embalagem e tudo mais, vinha muita espuma sintética e eu tinha que botar em plástico bolha, eu tinha que fazer várias coisas. Então eu comecei a Sim. resgatar a lã para poder tirar esses plásticos, né, e esses sintéticos. E aí depois eu comecei a bolar aquilo, tipo, posso fazer cordão, posso fazer na joia e tal, posso transformar e agregar na crina. Aí foi um desafio de como, mas eu sempre acreditei
que existia essa harmonia de construção da joia com os dois materiais, porque os dois estão presentes na paisagem do Pampa, sabe? Tu tá a cavalo, tu tá enxergando uma ovelha, sabe? Caminhando lá, enfim. Então, aquilo nasce lá no meio do campo, né? E aí, no fim, comecei a estudar aquilo ali. Junto com isso, porque como o processo da crina, ele é um processo muito trabalhoso, eu não me dá tempo de fazer todo o processo da filtragem, porque tu tem que, além do processo da tosquia, tu tem que armazenar a lã bem armazenada, tu tem que lavar a lã, tu tem que cardar a lã, tu tem que filtrar ela até tu transformar na joia. Então, eu queria encontrar pessoas que tivessem essa mão de obra. E aqui no município não tinha, assim, Olha pessoas só. que trabalhassem com a lã. Daí eu comecei a abrir o ateliê e oferecer oficinas para poder ensinar as pessoas para trabalhar com a lã. Aí a primeira aluna foi a dona Suzana, que hoje é quem produz esse material para mim. E a gente começou a ensinar para ela todo o processo da filtragem. Isso eu fiz uma parceria com a Emater, que me acompanha, que me dá um super apoio desde a parte da crítica, da tosquia. E aí a gente começou a ensinar ela. E a dona Suzana começou hoje ela sabe mais que a gente. Assim, a gente oferece as oficinas e ela que ajuda no processo da filtragem pelo estudo, pelo cuidado, pelo carinho que ela tem, assim, sabe? Que legal. Que lindo. E o que mais tem na lã? Já que a gente falou da lã, tu pode comentar desse projeto que tu me comentou há pouco tempo, que hoje foi corrido, foram entregar os edredons, que foi um projeto que surgiu a partir também da tua pós, isso? Isso. Aí agora eu tô fazendo, pessoa que não tem nada para fazer, né? Tu não tem nada para fazer. Tô fazendo uma pós de educação socioambiental. Aí no início eu tava assim, por que vou me meter num troço de educação se eu sou voltada, né? Eu nem me via direito como gestora ambiental hoje, que eu entendo toda essa questão da gestão ambiental em mim, né? E me meti lá. Daí eu entendi, assim, pelo projeto de pesquisa que eu apresentei, a formação, o produto desse projeto de pesquisa é as oficinas de beneficiamento de lã. Porque, né, eu fiz todo voltado para isso, essa pós. É uma pesquisa que eu fiz, que está sendo executada agora, né, ainda, e que os resultados está dando que a maioria, assim, acho que 90% da lã, ela virou um resíduo e um problema dentro da propriedade. Acho que isso é meio geral no Rio Grande do Sul, né? E aí, além dela se tornar um resíduo, um problema, que as pessoas não sabem o que fazer, a gente vai vendo que se quebrou toda essa cadeia produtiva em função das fibras sintéticas que estão sendo introduzidas no mercado, que a gente convive com elas diariamente sem se dar conta. Que é a espuma que está dentro da almofada, é a espuma que está dentro do edredom, é a espuma que está dentro do travesseiro, é a espuma que está dentro daquela jaquetona de frio, sabe? Tudo isso antes poderia, se tivesse tecnologia, poderia ser colocada a fibra da lã, e na realidade está sendo colocada a fibra sintética. Então, aqui no nosso município, a ideia é oferecer como produto do projeto de pesquisa, dessa especialização, a oficina de lã para criar a mão de obra especializada nos cuidados com a lã, no beneficiamento da lã, e para conseguir retomar esses elos da cadeia produtiva. Então, a educação entra aí, sabe, de tu resgatar uma sabedoria tradicional e reintroduzir ela no mercado para poder trazer algo que é orgânico, que está ali no ambiente, sabe, disponível, abundante. Tem estudos assim que falam que tem países que importam 80% da lã gerada no Rio Grande do Sul e a gente importa tudo o que a gente precisa, que seria colocado como lã, a gente importa em fibra sintética. Sintética. Não dá realmente para acreditar. Quando a gente vê e os benefícios. Eu lembro, mas a gente assim, convive com isso sem se dar conta, assim, sabe? Se dar conta. E assim, quando fala, na Expo Inter é um caso, talvez as pessoas costumem ir, mas tu parar para analisar, assim, e caminhar devagar e analisar o tipo de loja, o tipo de
assim, a apresentação das roupas. Às vezes tu passa, pode ser uma arara, assim, uma arara, digamos assim, simples, pequenininha, com roupas lindíssimas de lã. Lindíssimas. E às vezes passa por umas lojas enormes lá, tudo, tu vê só sintético. Parece assim que só tem aquele do mesmo, aquele, né, que a gente está acostumado assim a ver. Então, assim, o É que o nosso olhar olhar acostumou com isso, é é, normal, assim, é, né? Isso eu acho que é uma grande ruptura que a gente vai ter que passar, assim, é uma transformação, sabe? De valorizar essas exato. fibras e esse produto, essa matéria-prima muito nobre que a gente tem aqui. E a gente precisa retomar, focar o olhar em outras coisas, assim, sabe? Eu acho que é um grande desafio, assim, para agora, né? Claro. E tu Mas, acha, Pri, enfim, e só para te perguntar, assim, que eu estava vendo, há pouco mesmo, um pouquinho tempo atrás, eu li uma pesquisa que uma pesquisadora da Embrapa me mandou sobre a questão da carne ovina. E tem, assim, alguns dados que só 12% dos brasileiros falaram que já comeram carne ovina. E isso aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um percentual mais alto, principalmente, eu acho que perto da região de fronteira, é bem mais comum. Mas tu vê, assim, digamos, talvez algumas décadas para hoje, tu vê isso da lã em relação muito à carne também? Ou tu vê assim a lã bem diferente essa vou relação? te falar de uma maneira muito superficial, porque eu não tenho dados específicos, porque eu Aham. acabo não olhando o rebanho dessa forma, eu acabo olhando só a Sim, lã. sim. Mas numa conversa com meu marido e com a Patrícia, trabalha para o Senar, que estava fazendo a oficina, a gente estava fazendo uma conversa sobre isso, e aí a gente estava falando sobre esse mercado da carne ovina que está Uhum. caindo também. Caiu em função de tu criar a ovelha numa propriedade, além dela te dar muito trabalho, ela te dá custo, né? E tu Uhum. tem que ter campo para isso, assim, porque ela consome bastante, assim. Eu não sei esses números de cabeça, né? O meu marido sabe, a Patrícia sabe, eles que estudam mais sobre isso. Aham. Mas eu sei que ela consome, ela tem um tempo, um processo de consumo do campo, Uhum. que na verdade tu poderia estar colocando ou um pasto para o gado, ou colocando uma lavoura, sabe? Algo Uhum. que te traz um retorno financeiro muito mais rápido, né? Que não é o caso do Sim. cavalo e não é o caso das ovelhas. E Aham. aí, então, como a lã foi perdendo o costume, as pessoas começaram a criar mais ovelha para carne. Mesmo assim, todo esse desvínculo com o campo e esse processo de urbanização e essa coisa, esse êxodo rural que muitas pessoas ainda vivem, sabe? Que ainda acham assim que o melhor é ir para a cidade, é um processo, assim, né? Tu Sim. vai, depois tu olha para trás, aí tu volta, né? Tu valoriza o que é do campo. Claro. Tem todo esse jogo, sabe? Assim, isso afeta muito o consumo de carne, né? E tem muitas pessoas que eu vejo que acabam consumindo carne de ovelha, quem tá na cidade, que é a grande população, né? Que consome assim, eu vou hoje comer um churrasco para lembrar da minha terra. Aí compra carne, Sim. sabe? Sim. Mas eu também não sei que acesso eles têm dentro da cidade. Aqui em Tapas a Claro. gente tem fácil acesso à ovelha, né, à carne ovina, mas nos outros lugares eu não sei, realmente, para a fronteira é muito maior. Sim. Mas o churrasco da ovelha em si, tem muitos jovens que não têm esse Que não. costume, sabe? É uma coisa É, mais exato. assim, de tu reviver momentos, assim. Sim, e também tu falou uma coisa que é interessante que eu, pelo menos, acho que muitas pessoas não sabem, é que diferentes raças têm diferentes aptidões. Então tem uma raça, isso até a gente falou segunda, eu conversei com a Marta, ela falou a raça que ela usa, né, a ideal, o nome. Eu disse, Marta, só confirma aí pro pessoal que não é a ideal, assim, para o que Sim. tu tá fazendo. O nome da raça é essa. Tem outras raças que daí vão ou ter mais aptidão para carne, outras mais para lã. Tem umas que vão ser para os dois, então o pessoal também utiliza E, bastante, mas mesmo assim tem que fazer a esquila sempre, é, independente É, da. isso também influencia muito na lã ter virado um resíduo, né? Porque a lã ela é muito vista como a lã boa para o fio. E tem a Isso. lã que é essa lã, tem um termo para isso, assim, que é uma lã, não é uma lã ruim, mas é uma lã mais áspera, que é, no caso, quem cria ovelha aqui nessa região,
que é distante, assim, da fronteira, acaba criando para carne, para consumo próprio, pequenos rebanhos, ou vende para um frigorífico, coisa Sim. assim. E é uma lã de baixa qualidade. Então, ela é uma lã mais áspera, ela não é uma lã boa de fazer fio e botar na pele. Agora, se tu limpar ela, trabalhar ela, abrir o fio direito, cardar, filtrar ela, tu consegue trabalhar para ela deixar, para tu fazer uma peça de feltro, fazer um pala, fazer um colar, fazer uma pulseira, fazer uma palmilha, fazer uma meia. Sim. Tu pode fazer infinitas coisas de feltro, sabe? Sim. Aí tu consegue ter um tecido O feito tecido dessa mesmo. lã. Ai, que interessante. Que é uma... Bem... Aqui a maioria cria Texel, e que é uma ovelha de carne e Ilha de France, uma coisa assim, eu não sei direito. A Thali disse que o ideal é dupla aptidão. Foi isso que a Marta nos disse, que eles usam bastante para carne e para... Ah, mas que legal. E esses edredons... daí você estava contando da oficina, então o final são os edredons. Eu vi uns stories muito lindos, assim, o jeito que fazia, eu até fiquei assistindo e pensando, nossa, é óbvio que é assim, porque eu não estava pensando como que bota a lã e daí ela fica direitinho no lugar, sabe, no edredom. Sim. Bem quem não costura nada, assim. Sim, é diferente, eu também não sabia na hora. Tanto que a gente fechou a parceria com a Emater, e aí da Emater veio um pessoal lá de Cachoeira, que já está acostumado a fazer, Olha para poder só. ensinar a técnica, e aí tu vai relembrando o processo, porque tu vai relembrando daquele edredom que tu via na casa da tua avó, sabe? Isso aí. Então, aí tu lembra da costura daquele edredom pesado pra caramba, sabe? Sim. Mas enfim. Aí, o que a gente fez, né? A ideia da oficina juntou a minha vontade, o meu produto, com a proposta da Lucy, que é a bibliotecária da UERGS, que ela fez um projeto de extensão que ela queria fazer edredom para poder doar para o pessoal que foi atingido na enchente aqui em Taps, que tem a colônia dos pescadores foi severamente atingida, né? Então a gente vamos correr contra o tempo e vamos fazer isso aí. Eu faço a oficina e a gente produz os edredons. Aí a gente fez toda essa parte inicial de beneficiar, de lavar, de cardar. E aí veio o pessoal, isso tudo junto com a matéria, veio o pessoal de Cachoeira e ensinou a técnica. Tu tem que abrir o tecido, colocar ela, distribuir no meio, colocar o enchimento, fecha, e aí tu costura toda aquela lã entre é um sanduíche, assim, entre os tecidos. E hoje, Exatamente. claro, tem uma técnica, já viu que a tecnologia da lã, não, ela aquece igual, não precisa ser uma coisa extremamente grossa e pesada, tu pode colocar um pouco menos, que ela vai aquecer igual, ela é um isolante térmico, né? Sim. Então, daí a gente produziu esses edredons, nós ficamos 8 encontros, 2 meses produzindo. Que legal. Deu, acho que uns 5 edredons de solteiro, 2 de casal grande e mais 2 de bebê. E Que hoje legal. era a entrega desses edredons para a presidente da colônia de pescadores daqui de Tapes. Então, por isso que deu essa correria. Sim, sim. Mas aí isso veio lá, Priscila tentando fazer essas coisas, né? Que Sim. não é da crina, assim, enfim. E é no final, agora é o TCC. Tu disse, é o teu trabalho final da pós, isso, Pri? Sim, ele é o produto. Aí agora eu tenho que escrever todo o artigo e tem mais uns meses até apresentar o TCC. Ai, muito legal. Não, eu tô ali, ó. Eu até fiquei com vergonha, eu pensei antes de começar, porque deu esses dias bem frios, né? Daí eu pensei, nossa, tem que pegar um outro edredom, um outro cobertor e tal. E fui procurar. Quando eu olho, tem um edredom ali, acrílico, né? Então eu, Na minha preciso ter um casa também edredom de teve lã. horrores. Sim. Daí eu pensei, e daí é super leve, não esquenta, é assim, a gente é complicado. Mas tem muitos produtores que eu tive que entrevistar, e eu estava falando até com o Duda, que tem uma grande criação, né? E ele falou: minha esposa sabe fazer todo o processo de beneficiamento da lã. Só que hoje é muito melhor, muito mais rápido, pela logística toda que a gente vive, a estrutura social que a gente tem, né? De serviço e atender demandas, né? Tu precisa ter uma agilidade, um tempo que não existe, assim. E aí Claro. ele disse, é muito mais fácil eu ir lá numa loja, comprar um cobredom, ele disse, parcelado em 10 vezes, num valor bem, bem razoável,
que ele tem essa consciência, que é sintético, ele falou, do que Uhum. eu colocar, eu e a minha mulher tentar fazer todo o Quanto processo tempo? da lã, né? É, E vai demorar muito tempo e ninguém vai querer consumir isso. Mas na verdade é como tem pouco e como essa mão de obra tá pouca também, ele tá muito, muito, muito desvalorizado, né? Então, claro. Claro, não, com certeza. É, a gente vê assim essa questão assim, da oferta e da demanda. Quem iria imaginar ter uma joia com crina de cavalo? Ah, tu pensou e ofertou. Então depois encontrou a demanda. Então é justamente isso. A gente tem que repensar pelo menos. Eu acho que no mínimo assim a gente pode parar assim e olhar esses produtos e repensar algumas coisas. Ou o couro mesmo o material sintético e o couro natural. Tá, será que não vale a pena esperar um pouco e comprar? Isso a gente tem bastante ainda oferta, né? Comprar, mesmo que for uma peça mais cara, mas que vai te durar muito mais tempo. Enfim, várias questões. o couro ele envolve tantas questões, né? As pessoas trazem tantas questões, tantas demandas que acho que envolve muitas emoções também, né? Porque tem a questão do couro sintético em função do consumo, do couro, essas questões animais que a gente está cansado de ver. Sim, Assim. é. Mas eu acho que quando a gente está mexendo com sintético, tanto o couro sintético quanto a fibra, quanto qualquer outra coisa, isso vai parar no meio ambiente, onde de alguma forma vai parar, vai prejudicar os animais, sabe? Então, isso que a pessoa precisa pensar. Sim. E, e quando eu comecei a fazer a joia de crina, eu não acreditava, assim, que assim, tipo, aquilo não tinha no mercado, sabe? Sim, é Então, super inovador. Quando eu vi, assim, eu não acreditei. Eu achei e às lindíssimo. vezes eu parava e pensava assim, o que eu tô fazendo, sabe? Mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo ali, de alguma forma, e eu Sim. acreditava que aquilo ali que eu tinha que fazer. Porque era tão magnífico aquele material, a forma como ele se transforma e a forma como ele brilha, como ele é tocante, Não, assim, sabe? e as Tipo, cores, tu no mexer fim eu acabei mostrando, né, essa aqui, Ruana, mas as cores, bom, eu até comprei um presente, não vou mostrar aqui porque depois o uhum. presenteado pode ver a live, mas eu comprei um presente que eu te disse, né, que pena que eu não lembrei disso, porque a gente tinha um cavalo na Ah, minha família, e daí eu disse assim, que coisa, se eu soubesse que a Pri poderia usar a crina dele, eu teria, de alguma forma, uma hora. né, deixado ali guardado a crina do Araponga, porque assim, é muito lindo. Imagina se dar um presente assim, com esse. Sim, Tem aquilo. Tem cada toda cor essa. única E também, a né? cor. Por mais que eu tipo, eu quero uma peça branca, daí eu vou abrir a mecha, tá cheio de fio vermelho, amarelo, laranja, preto no meio, sabe? Aí eu Sim. quero uma mecha marrom. Aí o marrom tem assim 1 milhão de tonalidades. Eu nunca consigo fazer uma igual a outra, Uhum. sabe? Perfeitamente. É É. sempre muito, cada uma é muito única, assim, Claro. Não, e porque o preto. Não, tem uma, assim, eu acho que é um chaveiro que eu vi, que ele era. Acho que era dourado, com assim, preto e marrom. Era muito ah, lindo. Daí tu olha assim, as peças é uma mais linda que a outra. Tu fica assim, realmente encantado. Os brincos, nossa, é lindíssimo, Pri. Todo mundo assim que fica. tiver aqui, depois entre lá e vejam as peças da Pri, que são maravilhosas, além de toda essa história, né? Isso aí. Eu acho, Pri, que já comentei aqui algumas coisas que eu tinha anotado para ir te perguntando, que eu tinha mais dúvida. E se o pessoal também tiver alguma dúvida, a Thali tá falando, significados. Muitos, muitos, com certeza. Sim, eu tô olhando aqui para ver o que tu me perguntou. Acho que era isso. Me perguntou dos locais que É, eu mando, né? isso. Principalmente Os locais que tu manda as peças. Por aqui, São sim? Paulo, Rio, o Rio Grande do Sul, agora com toda essa situação que a gente está vivendo, tem muitas pessoas que mandam, mas tá um pouco mais parado. Mas São Sim. Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso são os que eu mais Nossa, mando, olha só, assim, que sabe? legal. Às vezes aparece um ou outro, assim, do norte, do nordeste, mas essa Aham. logística de frete é o que mais impede, assim. Mas essa Sim. região ali, Paraná, São Paulo, Rio, Mato Grosso, tudo eles mandam bastante, bastante mesmo, assim, tem uma Ah, grande procura.
E eu acho interessante porque lá não, a maioria não é cavalo crioulo, um ou outro é, né, que manda, que tem Aham. essa consciência, mas como eles querem fazer da mecha do seu cavalo, é ali Sim. a Patrícia, São Paulo, ó, litoral sul de São Paulo. Ah, que legal. Eles acabam tirando uma mechinha, assim, e mandam pra gente poder produzir, assim. Então, Sim. Ah, então é bem comum isso de mandar mecha, tanto quanto tu fazer com a mecha dos teus aí? sim, tem as Ah, peças da pronta entrega que eu sim. disponibilizo na loja, que também fica de modelo, para a pessoa ter uma noção, na loja online, para a Aham. pessoa ter uma noção de valor e do que pode ser produzido com aquele material, né? Sim. E tem essas peças que as pessoas me enviam as mechas pelo correio. Né? Então, produz, eu dou 20 dias úteis de produção hoje, Sim. eu tenho que parar toda uma logística para poder higienizar a peça. Hoje tem uma pessoa que me ajuda a higienizar, mas algumas peças, especificamente dependendo do tamanho da mecha, eu mesma faço questão de higienizar, até pela história, algumas coisas assim. Então eu Uhum. tenho um cuidado, assim, e aí também tem toda uma logística que eu não posso misturar as mechas para lavar, eu tenho que Sim. ter tudo identificado. Então tem todo um cuidado, assim, que demora, tem um tempo que eu lavo, tem dias que eu não posso lavar em função do clima, porque senão fica o cheiro, sabe? Tem todo um processo, assim. E aí Claro. depois eu levo para o ateliê, faço as tranças e produzo a peça e aí mando pelo correio. Então isso aí dá uns 20 Sim. dias. Ah, com certeza. Imagino, né? Ah, o meu também, Patrícia, era manga larga marchador. Falei até pra Pri. Comprado numa Expo Inter, só foi comprado porque eu era pequena, enchi o saco do meu pai, e meu pai disse que já tava Sim. meio mais pra lá do que pra cá, e acabou saindo com o carnê do cavalo, do potrinho, né? Não Olha, tem gente que faz isso, né? Bebe e compra cavalo, né? é, tem história. Todo mundo, acho que passou e conhece alguém que comprou o cavalo meio. Mas que legal, que legal. Que legal que tu que pediu, assim, né? Criança, muito tri. Aham, sim. Ai, Cavalo e ai. a criança tem uma ligação única, assim, que é muito pura, assim, né? A criança vai sem medo no cavalo, né? Ou É, vai sabendo que aquele animal é grandioso, sim, assim, né? Tem todo é, um processo de aproximação, assim, é muito verdade. reto, É. muito legal. O meu avô materno era muito assim, de CTG, de cavalo, de ter. Tanto que quando tu falou das tranças, eu lembro assim que ele fazia o mango, ele fazia Ah, relho, que outras legal. coisas assim, ele trançava. E a gente sempre teve assim esse contato com o cavalo, tanto que na época da Expo Inter, meu pai disse que eu que enchi muito saco. Ele também queria, né? Adorava também, sempre, mas a gente comprou, daí ele comprou faz um tempão. Que demais. É. Ai, Pri, mas já quero te agradecer, não quero tomar tanto aí teu tempo, eu sei que tá bem corrido, mas foi ótimo. Quero te agradecer mesmo, assim. Foi ótimo saber mais da tua história, a história da Crina. Espero que o pessoal também tenha tirado aqui as dúvidas e aprendido um pouco contigo de como a gente pode, né, ressignificar tantos resíduos aí que tu Resíduo de mesmo uma explica ali. cultura, na real, É, né? e transformar em joias. Nossa, e riqueza, como tu falou. Parabéns. Pessoal, tudo Ai, aqui muito todos dando obrigada, Lívia. parabéns. Obrigada Eu por esse amei. espaço. Assim, é muito bom quando a gente encontra lugares, por mais envergonhada que eu seja, né? Encontrar esses espaços de poder falar e contar essas histórias, assim, porque às vezes a gente fica fechado ali no Instagram tentando mostrar todo um universo que é, que é só uma lentezinha de uma coisa É, gigantesca, sabe? Que tem, assim, que acontece, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul, muitas vezes, assim, o gaúcho fica muito estigmatizado, daquela coisa do gaúcho faca na bota, né? E, na verdade, o gaúcho, ele é muito vinculado ao campo. Ele é muito um ser humano do campo, né? E tanto o homem quanto a mulher do campo é vinculado a isso, assim. E tem tantos trabalhos que são feitos, sabe? Que a gente não tem nem noção, assim. é, E que isso vai construindo toda uma história, toda uma cultura. Tudo tem um porquê. Que nem a gente achava que a crina era uma coisa estética e envolve todo um bioma, todo um uhum, território
e toda uma cultura, assim, de interação, né? É fantástico, assim, então ter essa É. oportunidade de falar e de expor é uma maravilha, só tenho a te Ah, agradecer. Ainda eu que mais te agradeço. no seu canal. Ah, eu te agradeço. Realmente, assim, parabéns. E espero agora te conhecer pessoalmente na Expo Inter. Vamos ver se a gente consegue Tentar combinar, se se tu for. encontrar, né? Eu não consigo É, ficar lá todos os vamos dias, graças a Deus tem as sim. gurias da loja que fazem essa mão, assim, elas são Sim, maravilhosas. Mas de repente a gente combina um dia que eu for, eu te aviso, tô claro. indo para ver se tu tá por lá. Ai, vamos sim, com certeza. Ai, foi muito Real. bom, Pri. Obrigada. E obrigada, pessoal. Boa noite. Se tiverem alguma dúvida, conheçam o trabalho da Pri. Acho que todo mundo vai ouvir aqui, vai depois conhecer, que é maravilhoso.